Microfones, passando para cena. Vocês estão no ar lá na live. Obrigado, professor Rony. Meus queridos, como estão? Tanto tempo, né? Estou vendo alguns rostinhos que me dão muita saudade das épocas em que tínhamos aulas juntos e vocês riam do argentino e eu ria dos brasileiros. Mas assim, o motivo desse encontro de hoje, chamado de aula magna, é um encontro geral, onde todos os que participam têm a oportunidade de ser bem-vindos pelas autoridades da instituição e podem também se informar de quais serão os rumos no semestre. Não tem caráter administrativo, não tem caráter, como se diz, não é para resolvermos coisas, é para nos apresentarmos todos e poder criar um novo ambiente, justo no início das atividades, né? Então, hoje quem terá a palavra seremos os dois de barba branca, né? Eu, para os que não me conhecem, meu nome é Fernando Esteban Reynoso Acosta, sou o diretor acadêmico da Faculdade de Artes do Usina de Moraes. Iniciei minhas atividades lá como docente no ano 2010, como coordenador no ano 2016 e no ano 2018 como diretor. E desde então estamos lá. É um prazer poder servi-los. E a meta maior que temos na direção e na coordenação é poder bem atendê-los, né? Cuidá-los sempre. Passamos um primeiro semestre cheio de coisas, problemas, que todos têm os seus e com certeza muita coisa para contar e muita coisa para poder nos apoiar uns aos outros, né? E estamos começando outro semestre, ainda em processo de pandemia, ainda com aulas remotas, a grande maioria com a primeira dose da vacina, seja qual foi que lhe tocou receber, mas esperançosos de que esse tempo que teremos na faculdade não seja tão somente um tempo objetivamente acadêmico. Nós somos livros em brancos para serem escritos. Somos seres humanos com situações, emoções, problemas, e estamos juntos num processo de construção, né? Intelectual, mas que nesse processo vamos compartilhar ganhos, perdas, triunfos, fracassos, e o melhor que pode acontecer é que façamos isso juntos, próximos, de tal maneira de nos dar fôlego para poder continuar e atingir as metas que cada um de nós se propôs, né? Então, nesse sentido, eu me coloco mais uma vez à sua inteira disposição. Ainda meu e-mail é o Prof. Legal. Para os que foram meus alunos, devem lembrar, e para os que não são, talvez lembrem. É o proflegal@gmail.com, é meu particular, e o e-mail da instituição é o direcal@dusina.arte.br. Gosto de ver os alunos como queridos, como pessoas próximas, como pais, como mães, como filhos, como sobrinhos, como vizinhos, de tal maneira que possamos, em um âmbito de harmonia, de paz, de diálogo, podermos entender e poder solucionar e seguir em frente, né? Então, nesse contexto, né, eu quero mostrar que estamos aqui presentes, todo o time, praticamente todo o time que vai cuidar de vocês. Estão os dois coordenadores, o professor Rony, que é o coordenador de artes visuais, a professora Fabiana, nossa coordenadora da área de cênicas, e a nossa secretária acadêmica, Ana Paula, que é nossa eterna salvadora. E entre estes rostos temos um novo,
né, que é o nosso novo presidente da Fundação Brasileira de Teatro. Somos a faculdade, mas para que a faculdade funcione, precisa uma mantenedora. É tipo quem resolve nossos problemas, né? E nosso trabalho acadêmico se sustenta no trabalho dessa mantenedora, que assume as atividades gerenciais de tudo que seja estrutura que nos acolhe, né? Então, o professor Gilberto Rios tem uma história muito, muito linda de contar, né? E sempre que começa a contar, eu faço alguma pergunta para esticar mais um pouco. Mas ele teve a grande dicha de ter contato direto com a Dulcina de Moraes. Ele está cheio de Dulcina. E ele, pela primeira vez, alguém me está apresentando os ideais que a Dulcina defendeu, porque viu e escutou. Não porque leu, porque esteve com ela. E ela lhe diz, porque ela demitiu ele uma vez e admitiu ele de volta. Gente, é uma história incrível. E é uma alegria tão grande saber que o presidente da Fundação Brasileira de Teatro, estreante, né? Tem uma semana, nem sei se fechou uma semana ainda, é alguém com um perfil assim. Pessoa dinâmica até demais, gente. Não para um instante. Não anda, corre, nem reuniões por dia, mas tenha certeza que está lutando com corpo e alma pela gente. Como há muito tempo a gente não sente, se sente cuidado. Então, eu quero deixar com vocês agora a palavra de nosso recém-eleito. Vocês sabem que o mandato do Conselho atual finda no mês de novembro. Neste semestre acontecerão as novas eleições e a eleição do presidente foi antecipada por causa da renúncia da Raíssa Gregori, que era a presidente anterior do Conselho. Então, nós, a faculdade, o corpo acadêmico, integrado por docentes, discentes e técnico administrativo, fica atento à aula que tem para mostrar nosso flamante presidente da Fundação Brasileira de Teatro, herdeiro da Dulcina de Moraes, com barba, Gilberto Rios. Obrigado, professor Fernando. E, assim, a gente está no momento de pandemia ainda, e esse é um instrumento muito novo com a aula inaugural. Eu fiquei me perguntando ontem, no Dia dos Pais, como fazer, né, uma aula inaugural sem um calor humano, sem sentir a energia de vocês. Tá? Mas eu vou iniciar com uma única palavra, queridos. É assim que a Dulcina ia se dirigir a todos os presentes. Queridos. A Dulcina sempre usou essa expressão em tudo que ela fez. Mas eu gostaria de pedir permissão ao grupo de fazer essa aula em homenagem a Claré Fernandes. Essa aula, Claré, é em sua homenagem. Mas quem foi Claré Fernandes? Claré Fernandes foi um aluno de Dulcina, da 4ª turma, que é a minha turma. Infelizmente, está no plano espiritual, foi para o plano espiritual nos anos 90. Um grande ator. Eu me lembrei muito, esta semana, de uma frase do Claré Fernandes. Infeliz é aquele que nunca teve aula com Dulcina de Moraes. Tá? Essa era a frase que o Claré usava, e por isso que vai a minha homenagem para Claré Fernandes. Mas quem é o Gilberto Rios? Eu fui para a Fundação Brasileira de Teatro para organizar a biblioteca. Isso em 1983, nos anos 80. Talvez algum de vocês aí não tenha nem nascido ainda, mas a Dulcina, tá? Cheguei lá na Dulcina com esse propósito. Mas eu já tinha um propósito, porque eu fazia teatro amador na Bahia, que era justamente fazer a faculdade de arte. Bom, da biblioteca, eu fiz o vestibular, fui ser aluno,
Depois de aluno, eu passei a ser assessor pessoal de Dulcina de Moraes, durante um período. Até ser demitido por ela, com uma história muito engraçada. Tá? E eu peço desculpas também ao grupo, porque eu morei 30 anos em Brasília, e dos meses de maio até setembro, essa secura me mata. Então, se vocês vão me ver fungando bastante, e aí eu peço desculpas a todos pelo meu excesso de fungar bastante, porque eu não vou para o Sorini nem no Rinossoro, que era meu companheiro inseparável quando eu morava nessa cidade. Né? Bem, dito isto, eu fiquei me perguntando que aula eu daria. Que aula seria esta? Tá? Em momento de pandemia, em momento de tudo isso que nós estamos passando. Então, eu dividi este momento em duas partes. A primeira parte, na minha história com a Dulcina de Moraes, e esse meu retorno. E a segunda, propriamente, nos perguntamos o futuro das artes. Né? Nesse momento pós-pandemia, será que a gente vai ter? Como é que vai ser daqui para frente? Tá? Então, são perguntas que nós, historiadores, estamos correndo de respostas, assim como nós também, aqueles que somos responsáveis em colocar a arte cada vez mais no seu patamar mais elevado. E aí a gente pergunta, será que o centro de gravidade mudou? Essa é a pergunta, né, que a gente vai fazer. Depois da pandemia, será que o centro de gravidade mudou nas artes? A gente vai tentar, junto aqui, buscar algumas dessas respostas. Mas voltando ao histórico do Gilberto, eu me deparei com um quadro de que eu recebi, de certa forma, espiritualmente, um chamado de Dulcina. Há de se compreender, de se entender que dia 28 deste, iremos completar 25 anos da passada espiritual de Dulcina para outro plano. Então, temos que pensar em homenagens à Dulcina de Moraes. Porque a Dulcina era algo assim impressionante. Eu sempre disse, tá? A Dulcina não nasceu para o teatro. Foi o teatro que nasceu para a Dulcina de Moraes. É incrível como a Dulcina, é incrível a habilidade daquela atriz. Era impressionante a forma como ela dirigia. E aí, eu quero dizer a todos que não tem como, nesses momentos, nesses períodos, tão tristes nós estamos passando com a pandemia, e naquele período, a Dulcina simplesmente nos dizia, o teatro nunca vai morrer. Mas se o teatro nunca vai morrer, aí eu pergunto, o futuro das artes, nesse momento pós-pandemia? Aí eu fiz uma outra pergunta. O centro de gravidade mudou? Olha só, nos anos 70, o psicodelismo, né, na contracultura, o movimento Woodstock, na Broadway, né, todos esses movimentos off-Broadway que nasceram, que eram espetáculos que eram nos submundos, né, da Broadway, ou seja, nos subsolos da Broadway, onde surgiu o Hair, um dos grandes espetáculos musicais, né, de teatro também, que virou um filme fantástico, o Hair. Então, aí se pergunta, será que nós estamos retomando aquele período? Aí eu me lembrei de uma frase de Bernard Dort. O Bernard Dort sempre dizia que o centro de gravidade da atividade teatral mudou. Isso naquele período. Nós estamos falando dos anos 70, onde o Brasil, o nosso país, estava basicamente na mão dos militares. Né? Então, o que dizia Bernard Dort naquela época, dos anos 70? Ele não está mais em cena no teatro, mas ele está somente na obra. Né? Ele se situa, de alguma maneira, no ponto de interseção da cena com a sala. Quando ele falava naquele período, do ponto de interseção da cena com a sala, ou melhor ainda, do encontro do teatro com o mundo, o que nos dizia Bernard Dort naquela ocasião? Talvez seja a mesma ocasião que nós estamos passando. Tá? Há quase de 70 para cá, eu sou péssimo em geografia, porque em matemática eu falei todas as aulas. De 70 para cá, são basicamente o quê? Quase, 60 anos, estou chutando aqui. Tá? Vocês que são bons de matemática aí, porque eu pulei muita aula de geografia, então não me dou conta na matemática. Um artista com a matemática não combina muito bem. Mas o que dizia Bernard Dort naquela época? E por que nós estamos dizendo isso?
porque nós estamos prestes a sair da pandemia e nós vamos sair dela. Nós estamos passando momentos difíceis, né? E naquela época, nós tivemos um grande filósofo alemão, que talvez nós estudamos, porque eu estudei muito, Anatol Rosenfeld aí na faculdade, e acredito que esteja também dentro de vocês, né? Ele falava do esvaziamento das salas naquele período dos anos 70. Então, a discussão das artes naquele período, apesar do psicodelismo, apesar da contracultura, da desobediência civil em relação a tudo que nós estávamos passando, tá? Ele que foi um dos maiores teóricos de teatro já tinha escrito em língua portuguesa, ele deve estar na propalada crise do teatro nacional, que era a falta de público na sala de espetáculos. Será que pós-pandemia, porque é muito diferente, eu assisti o ano passado várias peças de teatro por esse instrumento, e alguma coisa travava, não me pegava, não me tocava. Eu tenho a sensação que estava vendo televisão, ou, na pior das hipóteses, uma mídia muito próxima da televisão. Porque hoje o celular nos permite fazer qualquer tipo de atividade, até uma aula inaugural. Mas qual é a energia da minha fala? Que energia vocês estão captando? Tá? Uma escola que nasceu sob o pensamento stanislavskiano. E Konstantin Stanislavski. Esse era o modelo de escola de Docina de Moraes. E aí eu pedi permissão ao professor Fernando, o diretor de vocês, e pedi permissão também, a falar em permissão, eu cometi uma gafe no início dessa aula, não só do Claré Fernandes, mas em nome de Claré Fernandes, eu quero aqui também dedicar essa aula ao diretor da instituição, Fernando, ao corpo docente, aos coordenadores e ao corpo discente também e aos funcionários. Eu esqueci dessa parte e permita-me corrigir a gafe do início da minha fala. Mas é uma escola stanislavskiana. Eu falei, Fernando, nós não somos bombeiros, mas há uma necessidade de se resgatar, sim, o histórico dessa instituição que vocês estudaram, ou estão estudando. Então, permita-me dizer que naquela época, quando Anatol Rosenfeld falava, que esse filósofo alemão, talvez um dos maiores dele, refugiado no Brasil nos anos 70, né? Quando ele falava da falta de público na sala de espetáculos, a gente fala que atualmente, com a insistência de uma crise do teatro brasileiro, então naquela época, empresários, diretores, atores, a gente reunia-se para debater a crise. E com certeza a gente vai retomar esse período para debater como será pós-pandemia. E a modernidade do celular? Os jovens hoje fazem live, os jovens hoje não querem saber mais nada. Hoje a informação, se passar de 1 minuto, já é podcast. Já passa a ser podcast após 1 minuto. Então, a gente está simplificando tudo. Mas a gente não pode simplificar a pintura. A gente não pode simplificar a música. A gente não pode simplificar o teatro. Será que nós vamos ter que retomar a William Shakespeare, que fazia suas peças em 1500, entre 1498 a 1500 e 1540, entendeu? Às 16 horas, à luz do dia, porque não tinha iluminação, para aproveitar a luz do sol londrino. Quando a gente faz essa analogia, a gente se pergunta, qual é a forma que a gente vai fazer o teatro após a pandemia? Como será a nossa pintura? Talvez a pintura possa retratar esse momento que nós estamos passando de uma forma tão perversa, em todos os sentidos. Eu acabei de ver aí uma das alunas falando que perdeu o pai recentemente, no mês de junho. Eu perdi um cunhado e perdi 5 queridos amigos para a pandemia. Então, são momentos terríveis que nós não estamos sabendo nem lidar com isso. Em um dos funerais que eu não fui no funeral, eu fui um descarte de corpo. Aquilo me chocou profundamente, que foi o do meu cunhado. 15 minutos. Abriu-se o buraco, jogou lá dentro e fechou, acabou. Que momento que nós estamos passando. Então, essa crise, esse debate que a gente vai ter com empresários, diretores, atores, para debater essa crise,
Porque para levantar a situação, a gente se depara também com o poder público. A ineficiência do poder público em estar junto conosco. O processo negacionista de tudo que nós estamos passando. O processo de não compreender o momento em que a arte pode aliviar a alma. Pode aliviar a alma. Então, nós, artistas, tanto da música, como das artes plásticas e como no teatro, temos esse poder de transformação. Eu costumava brincar, numa época em que eu fui diretor da Escola de Teatro da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, havia uma rixa entre o grupo que fazia o teatro alternativo com o grupo que fazia o teatrão. Ou seja, a Companhia Baiana de Patifaria, que fazia o besterol, né, chamado o famoso besterol. Aí eu me perguntei, mas vem cá, peraí, o besterol forma a plateia? Forma. Se forma a plateia, é muito importante, então, que o besterol desvabre esse caminho do teatro. E nós estamos numa briga inócua, eu falava naquela ocasião, nos anos 90, quando eu fui diretor da Escola de Teatro da Universidade Estadual de Feira de Santana. Mas nós estamos passando, repare que eu estou falando de crises. A gente está falando de Anatol lá atrás, de Bernadotte, dos anos 70, da contracultura. E nós estamos falando de crise. Né? Uma crise que vai nos atingir. A crise que se fala quase exclusivamente, talvez daqui para frente, seja a falta de público. Mas isso também existiu nos anos 70. Nós também passamos, pelos anos 70, por essa crise. Mas a crise não foi só aqui. A crise foi em todos os lugares. Né? A coisa mais importante dos anos 70 e no início dos anos 80 foi a escalada do individualismo. O que é que nós estamos fazendo hoje? O que é que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos individualizando tudo. Por quê? Porque a gente não precisa mais querer ter o contato para não pegar a doença. Entendeu? Então, é tanto no aspecto comportamental quanto na vida pública. Então, a gente precisa entender esse momento difícil, dessa passagem difícil. E cabe a nós, das artes, o poder da transformação. Eu sou um escritor. A pandemia me levou a escrever, a tirar da gaveta algumas loucuras da minha cabeça e jogar para o papel. Papel não, que não é mais papel hoje em dia, jogar para a tela de um computador. Né? E eu tive um livro muito bem vendido o ano passado, que é um livro de fantasia, na linha do Harry Potter. Por isso que eu falo de vez em quando que eu não venho para a Fundação Brasileira de Teatro com a varinha de Harry Potter. Tá certo o Fernando quando ele disse que eu sou incansável. E sou incansável. Eu sou um jovem de 62 anos porque eu mudo. Eu mudo, entendeu? Eu mudo os números. Eu saio de 62 e penso que eu tenho 26. Mas o corpo fala, o corpo reclama, o corpo chega junto. Mas graças a Deus, a mente ainda me dispõe de caminhar juntos com a sociedade brasileira no sentido de transformação da arte. E com esse individualismo que nós estamos passando, a crise das reformas políticas ligada à promoção coletiva dos cidadãos ou da comunidade. Então, perceba que esse individualismo, né, é o que a gente chama hoje, sabe de quê? De neoliberalismo. É o que nós chamamos de neoliberalismo. Então, repare que as conduções de massa nos conduz a coisas que não queremos ser. Aí nos transformamos num neoliberal sem querer ser neoliberal. É a crítica a qualquer promoção, vontade coletiva de criar algo. Então, isso nós estamos passando com o governo federal. Tá? Eu não quero aqui fazer nenhuma crítica contundente ao governo federal, porque hoje eu dirijo a Fundação Brasileira de Teatro e necessito bater em todas as portas. Mas isso necessariamente não significa que a gente tenha a promiscuidade de aceitar tudo. E nós não iremos aceitar nessa gestão da Fundação Brasileira de Teatro, porque poucas pessoas sabem que quando o governo brasileiro
instituiu as profissões, a Lucina de Moraes, isso no governo Getúlio Vargas. A Lucina de Moraes foi lá instituir e brigar pela profissão de ator nesse país. A mulher simplesmente virou para ela e falou, não existe essa profissão. Mostrou, aí ela perguntou, quais são as profissões que existem? Eu quero registrar na minha carteira de trabalho. A mulher entregou uma coletânea de profissões para ela, ela viu lá. Chegou na letra P, prostituta. Ela falou, põe na minha carteira. E a mulher colocou na carteira dela a profissão de prostituta. Então, repare quem era a Lucina de Moraes desde a época de Getúlio Vargas. Da desobediência civil. Tá certo? Que a Lucina fazia um teatro de elite. Indubitavelmente, todo mundo sabe disso. Não há que se esconder que a Lucina fazia um teatro de elite. Mas a Lucina sabia transformar. A Lucina sabia encaminhar para a sociedade brasileira o pensamento, não só de Nelson Rodrigues, ou como de tantos outros autores, não só como vários pintores. A Lucina sabia retratar muito bem esses momentos. Isso foram coisas que passaram nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90. E a arte teatral? Ela deixou de oferecer riscos? Por que ela deixou de se colocar em risco? O teatro propõe à plateia aquilo que se espera dele. Que o espectador seja um modelo de cidadão ideal. Aquele que apenas aguarda a cena seguinte. O dito teatro de arte não é mais um movimento de guerra, e sim dessa resistência que nós temos tendo hoje. Tal a indiferença que foi relegada. Então, repare muito bem, esse modelo ideal, né? Será que vamos entrar em guerra mesmo? Qual é a guerra que nós iremos travar quando tudo isso for liberado? Será que essa energia que eu estou tentando passar para vocês, será que a gente vai entender aquele modelo dos objetivos, o que está no texto, no subtexto, o que está no monólogo interno de cada um? Será que a gente vai conseguir jogar isso para a sociedade? A gente vai descobrir quando a gente sair dessa crise. E para sair da crise, a gente precisa botar Peter Brook. Porque Peter Brook nos deixa bastantes ensinamentos, e um dos ensinamentos que o Peter Brook nos diz é o seguinte: em todos os lugares do mundo, o público de teatro se tornou rarefeito. Gente, Peter Brook escreveu isso em 1977. Em 1977, Peter Brook escreveu isso para todos nós. Deixou esse legado. Por que se tornou rarefeito naquela ocasião? Será que vai se tornar rarefeito daqui para frente? O que nos leva, então, a buscar uma escola de artes? O que nos leva? Se a gente poderia escolher medicina, escolher filosofia, escolher matemática, química, física, engenharia. Meu filho faz engenharia aeroespacial na UNB. O outro se formou, o outro é músico, mas se formou em biomedicina. Então, eu me pergunto, mas é músico? E o que está fazendo engenharia aeroespacial é pagodeiro? Gosta de tocar cavaquinho, pagode, essa coisa toda. O outro gosta de tocar rock pesado, heavy metal, completamente opostos. Os dois curtem a arte. Gente, aí existe aqui e ali tentativas de renovação. Essas tentativas de renovação há de se fazer necessário pós-pandemia. Temos que renovar. Mas como se renova? Aí você fala, vocês poderiam estar me questionando e perguntando, você nos confidenciou aqui nessa aula magna que a Lucina de Moraes queria implantar um método de um russo chamado Konstantin Stanislavski. Mas o que foi feito disso? O que se perdeu de lá para cá? Então eu conversei com o meu querido diretor Fernando, da base, aquilo que o Fernando falou no início, das histórias, tá? E essa oralidade de pessoas próximas à Lucina precisa ser retomado. Nós temos um defeito terrível de não preservar historicamente
tudo aquilo que nós estamos passando. Né? Mas na Broadway, em Paris, em Londres, a crise vai ser exatamente a mesma. A mesma crise que nós vamos passar aqui, eles vão passar lá. Como eles passaram nos anos 70, o Peter Brook sempre nos revelou isso da crise. O Peter Brook coloca para a gente de uma forma muito positiva. Né? A crise será a mesma. Não temos necessidade de ouvir mais as queixas das agências de locação para saber que o teatro se tornou uma empresa quase que funerária. Isso ele dizia nos anos 70. Mas permite-nos a todos nós ressuscitar, fazer o teatro, não só o teatro, mas com as artes plásticas. A minha leitura, eu posso estar equivocado, gente, mas a minha leitura é que o movimento que mais vai se expandir pós-pandemia vai ser as artes plásticas. Porque ela tem um contato incrível com o público, de profundidade mesmo, de entrar, de cortar. Né? Bom, nesse sentido, a gente voltando ao teatro, porque será que o público compreendeu isso? O que nós vamos fazer, então, para tirar esse público de casa, do seu conforto, do celular, do WhatsApp, de uma série de outras coisas, TikTok e um monte de coisa, para fazer com que a gente se restabeleça essa conexão do teatro com o público, ou da música com o público. A música até toca. Eu não consigo passar um dia sem ouvir uma música. Como bitomaníaco, às vezes, todas as vezes antes de dormir, né, eu vou lá escutar uma música dos Beatles e às vezes eu amanheço ouvindo Pink Floyd. É o que eu gosto, é o que eu curto. Mas eu curto também as outras manifestações da música. Sou um tremendo apaixonado pelas artes plásticas e vou falar dela daqui a pouco. Daqui a pouco eu chego nas artes plásticas. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, não há dúvida que falta um público especializado em nosso país que agrava a tal dita crise, né? O esvaziamento das salas que já vinha nos anos 70, permeou nos anos 80, nos anos 90, depois cresceu um pouco no ano 2000. O musical nos trouxe aberturas fantásticas, os musicais montados pela Cláudia Raia e tantos outros, Miguel Falabella e por aí afora vai, trouxe esse acolhimento do público novamente a todos nós. Né? Mas as indústrias culturais, né, sobretudo a televisão e o cinema, naquela época já era uma concorrente poderosa. Só que hoje nós temos outros concorrentes, que é as mídias alternativas. Né? Então, o que fazer com que o jovem faça a reconexão entre as mídias alternativas e o teatro? A mídia alternativa, até com a artes plásticas, até eu já vi leilões, é muito diferente você assistir o leilão ou ouvir uma música no equipamento como esse celular. Eu estou fazendo essa aula pelo meu celular. Eu sou um ignorante tecnológico. Pense nisso. Vou completar 63 anos esse mês. Mas eu sou um ignorante tecnológico. Muito. Tá? Mas estou aprendendo. Eu estou tentando reconectar com esse mundo da modernidade. Porque eu sou do tipo daquele que não consegue ler um livro pelo Kindle da Amazon. Porque eu preciso folhear o livro, tocar no livro, para sentir a energia dos personagens, para sentir a energia do escritor. Eu tenho a sensação de estar junto com ele. E eu leio muito, muito. Tá? E nessa minha leitura, muitas coisas me trouxe de reflexão. Por que eu fui para o mundo da fantasia? Porque era algo de Stanislavski e transformar o irreal em real. O mundo não faz de contas. Porque era assim, diferentemente de Bertolt Brecht, que Stanislavski traçava a sua vida, o seu pensamento enquanto fazedor cultural do teatro. E em Galileu Galilei, que Bertolt Brecht escreveu, para mim uma das obras fantásticas de Bertolt Brecht, quando Galileu nega, é porque Brecht negou lá atrás que ele era comunista, quando foi perseguido pelo marcatismo dos Estados Unidos. Naquela perseguição, a caça às bruxas da esquerda americana. E ele estava lá.
escrevendo para Hollywood, fazendo roteiro para Hollywood. Tá? Então, em Galileu nos traz um pensamento fantástico que a gente pode trazer para esse momento, e a gente pode até fazer um link com o sistema coercitivo aristotélico. Porque nos cabe hoje, nos permite hoje, nesse momento pós-pandemia. Mas por que eu estou dizendo tudo isso numa aula magna? Porque Lucina iria dizer isso para vocês. Conhecendo Lucina, como as 3 primeiras turmas até a 4ª, talvez um pouco da 5ª, porque na 5ª turma Lucina já estava num momento que todos nós iremos passar depois dos 60 anos de idade. A memória começa a falhar. Normal, é uma consequência normal. Não existia o ginkgo biloba que a gente toma hoje, naquele período. O ginkgo biloba já é uma coisa dos anos 2000 para cá, e a Lucina já tinha passado para o plano espiritual. Então, a Lucina diria isso para vocês nesse momento de reflexão, nesse momento de pandemia. Talvez ela estivesse numa crise profunda, que a crise da modernidade hoje, todos nós sabemos qual que é a crise da modernidade. Que mata, inclusive, as pessoas. Tá? Então, a depressão, talvez a Lucina estivesse num estado de depressão terrível, porque ela não estaria pisando no palco. Ela não teria pegado o bastão de Molière para dar as 3 pancadas, que eu não chamava de bastão, e sim de cajado. Eu brincava, você não tem um bastão, você tem um cajado. Que aí, permita-me, professor Fernando, quando a aula retomar a atividade presencial, faça um city-tour e mostre o bastão de Molière aos alunos. A importância, o significado que aquele bastão tem para a arte mundial, não é para a arte brasileira, nem para a arte de Brasília, não. Permita-me, professor, fazer esse pedido carinhoso para ti. Mas a gente falou das indústrias culturais. Como vai proceder as indústrias culturais daqui para frente? Será que estamos diante de uma tragédia anunciada? Será mesmo? Essa é a tragédia que a gente vai ter? Então vamos recorrer ao teatro grego. Vamos rebobinar o nosso filme? Já que a gente está falando de arte, já que eu falei do sistema coercitivo aristotélico, já que eu estou falando de pandemia, falar de pandemia me dá agonia. Me dá uma agonia sofrida aqui no peito. Por quê? Porque eu tive que postergar um projeto o ano passado. Eu não moro em Brasília. Eu moro em Foz do Iguaçu. Mas eu prometi ao Fernando, a Lucina, a Liana, a minha secretária executiva da Fundação Brasileira de Teatro, do qual eu devo muito carinho e amor e apreço, tá? Por ela ter segurado a peteca da Fundação até a minha chegada, e vai continuar segurando a peteca, porque nós estaremos juntos, eu diria, a agonia é grande. O ano passado eu queria montar uma escola de teatro em Foz do Iguaçu, os mesmos moldes de Feira de Santana, onde a cidade me deu o título de cidadão feirense. Tenho orgulho desse título, pelas artes, por tudo que eu fiz pelas artes. Porque não é só o eixo Rio e São Paulo que produzem grande cabeça. Brasília tem uma juventude fantástica. Houve uma efervescência cultural nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90 nessa cidade. Então, mais uma vez, não é momento de resgatar, porque a gente não é bobeiro, mas é momento de requalificar cada coisa para a gente trazer as pessoas para estar junto conosco. E é isso que a minha gestão tenta fazer hoje na Fundação Brasileira de Teatro. Mas, já que a gente falou de uma tragédia anunciada, e estávamos falando de Anatole Roosevelt, de Peter Brook, vamos, então, para o teatro grego, vamos fazer uma inserção, vamos mergulhar no teatro grego. Vamos na tragédia. Né? E dessa tragédia, a gente começa pelo mito. Vamos começar pelo mito. Vamos começar a entender historicamente pelo mito. O meu livro é de mitologia. A mitologia nórdica. Tá? Eu trabalho com a mitologia nórdica no meu livro. Mas comecemos então pelo mito, já que eu sou um apaixonado pela mitologia nórdica, para a gente linkar tudo isso. Fazer essas conexões, ou reconectar
cada linguagem com a arte, para a gente tentar compreender qual será o nosso passo que daremos quando a gente se encontrar e a gente se abraçar e a gente poder passar a nossa energia para o público que vai nos assistir. Quem somos nós? O que nós fazemos e o que é que nós queremos? Então, vamos começar então pela mitologia. Zeus se apaixonou por uma simples mortal. Olha que lindo. Não é nenhuma história de Romeu e Julieta escrita pelo William Shakespeare, nem Tristão e Isolda. Porque Shakespeare foi um plagiador e Tristão e Isolda com um plágio perfeito. Aquele que é um plágio perfeito, um plágio de qualidade. Zeus se apaixonou por uma simples mortal acena, que era uma princesa tebana. Ela que se tornou a mãe do segundo Dionísio, que hoje nós chamamos de Baco, né, que é o pai do teatro, essa coisa toda. Né, que todos vocês já conhecem, já tiveram em história do teatro, história da arte, o conhecimento. De Zeus e Perséfone nasceu o primeiro Dionísio, que é Zagreu, né, que era o preferido para suceder no governo do mundo, mas o destino reservou o contrário. O mito tem muitas variantes. E uma das variantes, a gente vai estar no complexo de Édipo, que nosso querido e grande pai da psicanálise, Sigmund Freud, bebeu e bebeu bastante. Como Moreno, que bebeu no Playback Theatre, por aí afora vai, entendeu? Então, assim, no psicodrama, e por aí afora vai. Né? Mas o mais importante foi o fato de Deus ter engolido o coração do primeiro Dionísio, quando que era um imortal, né? Conseguiu com os titãs liquidar a vida de Perséfone. Então, Zeus engoliu o coração do primeiro, de Zagreu, o primeiro Dionísio. Tá? Quando ele engoliu, o que engoliu o coração? Então a gente precisa fazer uma leitura profunda, uma leitura filosófica profunda desse engolir o coração. Mas Zeus, que hoje talvez tivesse um outro nome, né? Talvez fosse um Dom Juan, começou a flertar a uma princesa tebana, que era uma mortal, e engravidou essa mortal e repassou esse coração para o ventre de Sêmele, a princesa tebana. Nesse sentido, o que ocorreu naquela ocasião? Ela descobre, quando Hera, que é a esposa de Zeus, na imortalidade, descobre que ele está tendo caso com outra mortal e que vai gerar um filho, que ele quer que esse filho domine o mundo, ela volta para a terra e vai trabalhar como ama na casa de Perséfone. O mais importante, por isso, nessa história toda, que quando Palas Atenas é que salva o coração do primeiro Dionísio, né? Ele não consegue mais ver um destino certo. O destino certo para Dionísio. Porque o segundo Dionísio não teve um nascimento normal. Então, ao saber desses amores, né, de Zeus, o que fez Hera? Foi trabalhar como mortal. E aí, Hera percebia que Zeus pouco frequentava a casa de Sêmele. E fez com que Sêmele chamasse toda hora Zeus. E Zeus já havia alertado que ele não poderia, na sua plenitude, vir visitá-la. Mas Hera insistia. E numa dessas insistências, Sêmele chamou Zeus na sua força total, e ele veio com raios e trovões. E aí a casa pegou fogo. Tá? Pegou fogo na casa e ela morreu queimada. Estava no leito da morte. Quando Zeus percebeu que a sua mulher, que carregava o segundo Dionísio no seu ventre, o que ele fez? Ele já havia dito para Sêmele que nunca chamasse ele de forma hierofânica, ou seja, da manifestação do sagrado, e sim de forma epifânica. Mas Zeus chegou no esplendor. Ele imediatamente viu que o ventre ainda
pulsava. Ele pegou o ventre, abriu a sua coxa e terminou fecundando o segundo Dionísio, que é o Baco. Esse Dionísio que nós conhecemos, o pai do teatro, dito pela mitologia, aí vem a expressão feito nas coxas. Porque ele foi gerido, o restante da periodicidade dele, nas coxas. Zeus confiou a sua criação aos ninfas e aos sátiros no Monte Nisa. Lá em uma sombria gruta, preste atenção que aqui já tem uma passagem próxima ao cristianismo. Próxima ao cristianismo. Tá? Cercada de frondosa vegetação, em cujas paredes se entrelaçavam galhos de viçosas vides, onde impediam maduros cachos de uva, e viu feliz o filho de Semele. Certa vez, Dionísio colheu algumas desses cachos, espremeu-lhes as frutinhas em taças de ouro e bebeu um suco em companhia da sua corte. Todos ficaram, então, conhecendo um novo néctar. O vinho acabava de nascer. Bebendo repetidas vezes, sátiros, ninfas e Dionísio começaram a dançar vertiginosamente ao som dos símbolos. Embriagados ao delírio báquico, todos caíram por terra semi-desfalecidos. Na Grécia, naquele período, todas as correntes religiosas confluíam para uma bacia comum, que era o qual? Que era a gnose. O que era a gnose? Era a sede de conhecimento. Será que hoje a gente tem essa sede de conhecimento? A gente pode ter essa sede de conhecimento hoje, pós-pandemia? Mas aí, no sistema coercitivo aristotélico, a gente conhece uma palavra que Freud usou muito. Freud usou muito, que é a catarse, que é a purificação, que é uma linguagem médica grega, e que originou a purgação de tudo isso. Será que nós vamos conseguir purgar tudo isso? Vamos começar a purificar? Seremos uma fênix e vamos renascer de tudo isso? É o que eu também espero da Fundação Brasileira de Teatro. Que a gente tenha essas forças da Lucina e possa expurgar e fazer a nossa própria purgação. Porque Aristóteles nos dizia que a tragédia pela compaixão e terror provoca uma catarse própria de piedade. E que piedade é essa que nós vamos ter? Qual seria o nosso conhecimento e grau de piedade que nós teríamos? Mas um poeta maior poderia nos dizer, pois de introduzir e aliviar essa matéria bruta como terror, que o poeta consegue trabalhar nas suas estrofes, aí eu diria, temos muito o que fazer pós-pandemia, enquanto artistas. Temos muito o que desbravar. Tá? Já Bertolt Brecht propõe a questão dialética. A gente vai, então, discutir a dialética do teatro, vamos retomar, então, aquelas discussões dos anos 70. Será que nós vamos ter que retomar aquelas discussões? Talvez sim, talvez não. Mas eu acredito que todos esses historiadores, fazedores da cultura, né, atores, pensadores, filósofos das artes, que temos deixado um legado, e é um legado onde a gente possa novamente trazer à tona na discussão pós-pandemia. O teatro serve para o entretenimento ou para propostas didáticas? Já perguntava Bertolt Brecht lá atrás. Quase um século depois, né, em quase todos os países civilizados, onde domínios temáticos e conjuntos de problemas inteiramente novos foram conquistados e convertidos em um fator de eminente significação social. Olha o que Brecht nos disse lá atrás. Novos foram conquistados e convertidos em um fator de eminente significação social. Ele chegou à conclusão que tais fatores levaram o teatro a uma situação em que qualquer ampliação ulterior à vivência intelectual, social e política destinava-se a arruinar a vivência artística. Isso ele escreveu em 1940. Em 1940, Brecht já nos trazia essa pérola. Essa pérola. Então, a arte, sabe, no meu pensamento, enquanto jornalista, enquanto
psicanalista, que eu fiz uma pós-graduação em psicanálise clínica. Enquanto diretor de teatro, quando eu dirigi várias peças, e as minhas andanças, tá? Com vários escritores, atores, autores, eu tenho orgulho de dizer: a arte há de quebrar e partir pela desobediência civil. Não existe outra linha, outra alternativa. Hoje o governo engessa a gente. Mas esse engessamento talvez nos tire da zona de conforto, do comodismo que a gente estava lidando com a arte no passado. E possa novamente fazer esse enfrentamento de peito aberto com a sociedade brasileira. Temos muito que fazer. Eu falei para o meu querido diretor, Fernando, e falei para a Liana: olha, eu estou atracando o meu barco. Mas se faltar na minha vela vento, eu vou remar. Eu vou remar. Por isso que o Fernando fala que eu sou um incansável. Mas vamos falar do dia de hoje. Vamos falar de 9 de agosto. Hoje está completando 505 anos da passagem da morte desse pintor, gravador brabantino dos séculos XV e XVI, Hieronymus Bosch. Quem nunca ouviu falar de Hieronymus Bosch? Hoje completamos 505 anos da morte dele. Muitos dos seus trabalhos de Hieronymus Bosch, esse holandês, esse pintor holandês, que morreu há 505 anos atrás, muitos dos seus trabalhos retratam cenas de pecado e tentação, recorrendo à utilização de figuras simbólicas complexas, originais, imaginativas e caricaturais, muitas das quais eram obscuras ao mesmo tempo. Eu tive o prazer, porque quando eu dava aula para os meus alunos, mesmo de teatro, Hieronymus Bosch fazia parte do meu dia a dia. Eu tive o prazer de ir ao Museu do Louvre em Madrid, ficar quase 4 horas. Das 4 horas eu fiquei 1h30 em frente ao quadro, ao ponto do meu filho mais novo agarrar na minha camisa e puxar: pai, eu estou com fome. Eu não me dei conta, tá? Que eu tinha deixado o meu filho com fome. Especula-se que a obra de Hieronymus Bosch terá sido uma das fontes de movimento surrealista do século XV, ou século XX, aliás, do século XX, que teve mestre como Max Ernst e Salvador Dalí. A influência. Peter Bruegel, o velho, tá? Foi influenciado também pela arte de Bosch, em vários quadros com estilo bastante semelhante. Mas por que eu estou trazendo Hieronymus Bosch? Olha a coincidência, parece que tudo traz para a gente essa discussão. Por quê? Porque a gente fala de um pintor, gravador, brabantino, que pecado e a tentação, a simbologia, as figuras caricatas e por aí afora vai. Não. Bosch canalizava seu trabalho, sua indignação perante a moral e a religião burguesa controladoras. Olha o momento que nós estamos passando. Bosch canalizava em seus trabalhos a indignação perante a moral religiosa burguesa, controladores, e, portanto, os críticos insatisfeitos naquela época, declaravam que ele era um blasfemador, sádico e herético. Será? Será? Essas manifestações artísticas que nós vemos na rua, essas intervenções, será que elas também são sádico e herético? Será que é sadismo? Esse pensamento hoje, né, da arte de rua, que hoje todo mundo fala, né, ninguém conhece a Lei Rouanet, mas é muito simples falar da Lei Rouanet. E naquele período, talvez ele fosse uma figura tão misteriosa, e o Hieronymus Bosch, há inúmeras interpretações diferentes de suas obras. Cada um. Talvez o Fernando faça uma leitura completamente diferente das obras de Hieronymus Bosch. Mas isso é o legado que a arte nos deixa. Essas leituras diferentes. Tá? E naquela época ele foi acusado de bruxaria. Por causa de um dos quadros dele, o Jardim das Delícias. Ai, que delícia aquele quadro. O quadro tem tudo.
É o tríptico dele, que descreve perfeitamente a história do mundo, a partir da criação, apresentando o paraíso terrestre e o inferno nas asas laterais. Então você tem a centralidade do quadro, e nas asas laterais você tem o paraíso terrestre e o inferno ao mesmo tempo. Tá? E aí, o que a gente chama a atenção? Ao centro aparece um poste que celebra os prazeres da carne, com participantes desinibidos, sem sentimentos de culpa. A obra expõe ainda símbolos de atividades sexuais com vividez. Mas o que fazer? Uma obra como essa, será que hoje, né, como hoje a gente conseguiria, né, se essa obra tivesse hoje em um museu brasileiro, já tinham mandado queimar. Já tinham mandado queimar essa obra. Porque essa obra é uma perversão pura. Então, essas pessoas não entendem nada de arte. Não entendem nada de arte. Mas aí vão falar dos financiadores dele. Poderiam ser adeptos do amor livre? Talvez sim. Nós estamos falando de uma obra de quase 515 anos. De quase 515 anos. Ligado à utopia por um lado e representando o lugar da vida humana por outro, Bosch revela a atualidade do seu tempo. Dada essa vida, esta entre o paraíso e o inferno, como se conta em Gênesis. Ontem, eu me perguntei, o que dizer na aula inaugural? Eu tenho um quadro aqui de um pintor que já fez exposição aí na Galeria de Arte com a Liana, que é o Paulo Iolovitch. Eu fiquei alguns minutos, já fiz várias leituras do quadro. Nunca perguntei para o Paulo qual é a leitura dele enquanto pintor. Mas eu tenho essa pintura aqui, eu dei esse quadro dele para minha mãe já faleceu, passou para minha irmã. E eu tenho um outro quadro também de uma exposição que eu fiz quando eu saí de Brasília, eu distribuí algumas coisas minhas, os meus livros eu doei uma Pati, e por aí fora vai. Aí eu me perguntei, que leitura eu faria desse quadro de Paulo Iolovitch? Qual é a minha leitura hoje, com 62 anos? Quando eu comprei o quadro naquela época, eu tinha uma leitura. Com o passar dos anos, cada vez que eu olhava o quadro, eu ia fazendo outro tipo de leituras. Aí eu pergunto, é porque quando Bosch pintou lá atrás, o Jardim das Delícias, os personagens que ele protagonizava nas telas eram monstros, criaturas híbridas, figuras religiosas, como animais, como homens vulgares e cenas improváveis. Então, essas criações dos pintores, que são provocadoras e inusitadas, nos servem de influência para sermos algo que pensamos, como foi Bosch lá no surrealismo, que viria descobrir o trabalho dele, desse holandês, muito mais tarde. Então, é o trabalho que cada um temos que fazer aí dentro da Fundação Brasileira de Teatro, da Faculdade de Arte. Bom, mas já estamos chegando perto, porque me deram somente 1h30 para falar. Eu já estou falando muito, eu não quero ser nessa aula inaugural. Aliás, para mim é uma novidade fazer uma aula inaugural dessa forma, porque eu gostaria de estar sentindo nesse momento a resposta de vocês. Porque isso é que nos dá prazer a conversar com alguém. Isso não é um monólogo. Há de ser sempre um diálogo. O nosso monólogo interno não pode prevalecer o nosso individualismo. E nós falamos do individualismo lá atrás, no início da nossa aula magna. É pomposo o nome, tá? Mas eu diria que no jardim, painel central, estou representando a representação da luxúria, mensagem de fragilidade, das envolvências do vidro, das flores, reflete o caráter efêmero da vida, passagem etérea do gozo e do prazer. Ao dizer isso, passagem etérea do gozo e do prazer, eu vou dizer para cada um de vocês, abra os braços, feche os olhos, respire fundo, porque do Sina vive. Muito obrigado.
Muito obrigado, Gilberto Rios. Tu trouxe para nós tipo um panorama muito amplo em relação às artes cênicas, o que fundamenta, o que tu acredita que é o trabalho dentro das artes cênicas. Além disso, trouxe esse posicionamento social que tu acredita que as artes devem ter, né, num processo de formação do público, pelo que eu entendi, não tão somente contemplador, sino um público ativo na sociedade, né? Daí que se resgata o caráter didático das artes cênicas. E eu queria mencionar a peça de Bosch, né, o Jardim das Delícias, um adiantado para a sua época. Que bom que você conseguiu vê-la pessoalmente. Eu acho que ficaria, quando vi a Batalha do Havaí no Rio de Janeiro, eu fiquei sentado 4 horas, ia e voltava, e voltava. Já o pessoal que estava na custódia, né, nos cuidados, ficaram de olho, sei lá, já eram que ia pôr uma bomba. Eu só queria ver a obra, né, eu entendo isso. E trouxe para nós também suas lembranças sobre o que foi sua experiência com Lucina, nos transmitindo a atitude que ela transmitiria para nós nos dias de hoje, né, se ela ainda estivesse conosco. Obrigado pela homenagem que vocês fez para mim, para os coordenadores, para os docentes, inclusive para a Liana, uma trabalhadora incansável. Agora, nesse momento, eu queria abrir um espaço, né? Seria interessante que todos os que quisessem fazer algum tipo de pergunta possam fazer. Eu somente vou pedir que se anotem dentro do chat. Coloque seu nome, assim eu vou ter como ir indicando, né? Você continua na pergunta. Vocês têm alguma consulta que gostariam de fazer com o nosso presidente? Gente, eu vou adorar vocês perguntarem qualquer coisa, viu? Por favor. Eu vou me sentir muito confortável no diálogo. Bom, alguma coisa que vocês queiram comentar em relação à apresentação que fez nosso presidente? Não? Deixa eu comentar uma coisa, então. Não é frequente que um presidente de fundação participe de uma aula magna. É uma raridade. Sim. Pode perguntar. Eu ia perguntar, eu só caí aqui rapidinho, desculpa. Eu ia perguntar o que um diretor da fundação, no que ele atua? Eu te explico. Nós temos duas coisas. Uma coisa é a Faculdade de Artes, Juliana. A Faculdade de Artes está estruturada como você já conhece. Se eu não estou errado, foi também você que participou da entrevista com o MEC, né, que foi até a faculdade. Sim. O que seria a fundação? A Fundação Brasileira de Teatro é quem ampara a faculdade. O órgão é exigido pelo Estado para poder manter a faculdade. Toda faculdade tem uma mantenedora ou um dono. No nosso caso, não há um dono da faculdade, é a mantenedora. E está organizada através de um conselho, é uma fundação, e como fundação está dirigida por um conselho. Esse conselho é o conselho curador, que tem 12 membros. Esses membros escolhem, tem um conselho fiscal e tem o presidente da fundação. O presidente da fundação é quem representa a fundação como um todo. Seria a autoridade máxima para todos nós, tanto para a faculdade quanto para a fundação. E qual é a função dele? Resolver nossos problemas. Ele tem que correr detrás de estratégias, parcerias, de tal maneira de poder atingir o que são colocadas como finalidades dentro do estatuto.
que seria a formação do público, elevação do teatro, elevação da categoria do artista, né? Tal qual como estão descritas no Estatuto. Não sei se eu te respondi, Juliana. Se quiser... Respondeu sim. Posso complementar, professor? Sim. Bom, a Fundação Brasileira de Teatro, Juliana, quando a Alducina pensou na companhia de teatro, pensou na Fundação Brasileira de Teatro, ela pensou em 3 pilares balizados. Primeiro, o ensino, que é a Faculdade de Artes, que na minha época era Faculdade de Artes, depois ela passou a ser Faculdade de Artes do Cine de Moraes. A segunda dela era como centro de pesquisa mesmo, e de acolhimento de artistas. Como a Casa dos Artistas, que hoje existe lá no Rio de Janeiro, e o Stepan Necessian, que é o presidente. Né? E o terceiro e último era a remontagem da Companhia Odilon Azevedo. A Companhia de Teatro Odilon Azevedo. Tá? Bom, esse era o pensamento da Alducina quando ela, em 1955, pensou na Fundação Brasileira de Teatro e, na época as artes plásticas e a música trouxe para dentro enquanto faculdade de arte. Bom, nessa nossa retomada de 90 dias, que é o meu planejamento, né, junto com a equipe, e aí o Fernando tem sido assim, um parceiro muito grande da faculdade, porque, como o Fernando bem explicou, a faculdade é um desses pilares balizados da Fundação. A Fundação mantém esses 3 caminhos. Só que os outros 2 não existem, não foram implementados ainda por um motivo qualquer, por uma discussão qualquer, que não nos cabe agora vir. Quando eu aqui cheguei, eu falei para algumas pessoas, chega de falar do passado, hoje é dia de saudar o futuro. E buscar a originalidade do projeto. E aí eu fiquei muito feliz porque o professor Fernando, junto com os professores, os coordenadores, foram muito simpáticos com a ideia de trazermos a originalidade do projeto que se perdeu durante muito tempo. Essa faculdade que você estuda hoje, talvez tenha sido o maior polo transformador da cultura do Distrito Federal, onde talvez 60% ou 70% dos artistas, dos artes educadores tinham passado por ela. Ela tinha quase 2.000 alunos. Ela borbulhava, ela tinha uma efervescência grande dentro dela. Mesmo com o teatro elitista da Alducina de Moraes. Havia efervescência dentro dela. E eu tenho orgulho de dizer para você que eu estudei na melhor escola de arte desse país. Eu tive Henriette Mourinot como professor, eu tive Silva Ferreira como professor. E eu pretendo, no ano que vem, trazer condições para o Fernando, que esse é o papel da Fundação Brasileira de Teatro, não é do Fernando. Eu tenho que instrumentalizar o Fernando, eu tenho que dar condições para o Fernando trabalhar. Porque se a Fundação Brasileira de Teatro não der condições para o diretor da Faculdade de Artes trabalhar, a faculdade vai ficar inócua, vai ficar amarrada, engessada. E a gente precisa encontrar soluções dentro dos cursos de extensão e dentro de tudo, para que a faculdade retome a sua originalidade. Porque a Alducina sempre, por ser elitista, sempre quis trazer os melhores dos melhores para dentro da Fundação Brasileira de Teatro. Então, mas não é só isso, trazer os melhores dos melhores, não é isso. Esse não é o nosso pensamento. Nosso pensamento é de montar um projeto para o ano que vem. Estamos trabalhando agora. Né? Estamos olhando todo o currículo da faculdade. O Fernando quer conhecer o passado, quais eram as disciplinas, o que se aprendia no passado. Para que a gente possa aproveitar alguma coisa para o futuro. Então, esse é o papel da Fundação Brasileira de Teatro. É dar uma melhor instrumentalização. Não que ela vai interferir no trabalho do Fernando, jamais. Jamais eu vou dizer para o Fernando o que a faculdade deve fazer ou deixar de fazer. Jamais. Tá? Essa autonomia a faculdade tem. E terá que ter. Agora, junto com a Liana, junto com a nossa equipe, a gente precisa trazer pessoas. Por exemplo, eu consegui trazer o André Amaro. O André Amaro
a gente, junto com o Aldo Beligrotti, vai remodelar todo o projeto nos 2 teatros, tanto o Conchita como o Docina. Tá? E aí eu convidei André Amaro para ser o primeiro diretor pós-Docina a ser o diretor da Companhia de Teatro, da Fundação Brasileira de Teatro, a Companhia Odilon Docina. Tá? Para que a gente possa aproveitar o material humano que nós temos, que são os alunos da Faculdade de Arte, para que a companhia comece a trajetar. Isso não passa pela faculdade, isso é da Fundação Brasileira de Teatro. E a Faculdade de Arte, tá, do Ciro de Moraes, vai ser o nosso maior material humano. Porque, assim, uma das coisas que eu falei lá atrás, quando eu apresentei ao Ministério Público e apresentei ao Fernando e apresentei ao Conselho Curador, aliás, aos funcionários, Conselho Curador não, aos funcionários, é a importância do capital humano. Valorizar o capital humano. E aí, Fernando, muitíssimo obrigado por você ter segurado a faculdade até esse momento, e a gente espera, nesse momento, fazer uma grande transformação, reconquistando aquele espaço que a Faculdade de Arte nunca deveria ter perdido no cenário nacional. Perguntas? Bom dia. Eu sou o Matheus. Eu tenho também uma pergunta. Bom dia a todos. Bom dia, Gilberto. Bom dia, direção. Eu tenho uma pergunta para o grande Gilberto, que é a seguinte, né? Eu, nesse mundo das artes, agora eu já estou aí no 5º semestre da Faculdade do Ursina, e agora que eu comecei a dar aulas, né, através da nossa licenciatura aí, então tenho conseguido ter mais a minha rentabilidade, dar aulas, pegar alguns projetos artísticos, mas eu queria ouvir de você, Gilberto, algumas palavras para quem está entrando no mundo da arte agora e quem sonha em viver disso, né? Eu sei que na nossa faculdade tem muitas pessoas se formando agora em licenciatura e tem também os artistas. Eu queria ouvir, assim, através da sua grande experiência que você teve, algumas dicas ou então um direcionamento para essa galera, palavras mesmo que possam nos inspirar, porque eu sei que tem muitos alunos, por exemplo, que estão entrando e fazendo o primeiro semestre na faculdade, e esse primeiro semestre ele é EAD, ele é distante, né? Sem esse calor humano, sem esse calor do palco, assim. Então a gente está tendo que se reinventar nesse momento. Eu queria saber um pouquinho o que você acha disso, o que você tem para dizer para essa galera que está começando, né? E até para mim, que estou aí no meu 5º, 6º semestre, mas estou começando agora. Quando eu estava, engraçado, né, quando eu estava, acho que foi no 6º semestre, eu fui lecionar no Gama, uma escola pública lá no Gama. Eu não era da licenciatura, eu era do bacharelado. Mas, devido à falta de professores naquela ocasião, eu fui lecionar no Gama. Né? E foi uma das experiências mais interessantes que eu tive com os alunos do Gama. Isso nos anos 80. Eu morava na Asa Norte, final da Asa Norte, e ia para o Gama, tá, 3 vezes na semana, na parte da tarde, e colecionava no vespertino. E uma dessas experiências que eu tive lá no Gama, onde eu tinha alunos que todo mundo falava, cuidado com aquele, porque aquele já entrou com arma, já fez, já aconteceu, já aprontou, já saltou, já fez, né? E eu falei, a arte é uma transformação. É um poder que nós temos grande de formar cidadãos. A cidadania passa pela arte. Então, você, Matheus, tem um grau de importância muito grande da sociedade brasileira, que é o de transformação. Ah, mas a arte dá dinheiro? Não sei. Muitos artistas ganham dinheiro, outros não. Eu ganhei tanto dinheiro com a arte, mas tudo que eu comprei na minha vida, como meu apartamento, como tudo, eu consegui através da arte. A arte me deu muita coisa. Eu não tenho um nome global, não. Eu não tenho um nome lá na Rede Globo. Não sou global.
tá? Mas se você conseguir conquistar o teu espaço, tá? Você consegue, no teu silêncio, esse poder de transformação. Então, Mateus, eu diria, esse é o principal objetivo do artista, o de transformação. Tá? Mas, para ser mais direto com você na tua pergunta, eu diria que, eu falei da crise, né? Peguei Anatom lá atrás, peguei Peter Brook, que a gente foi falando das crises dos anos 70. Se eu, Gilberto Rios, tivesse deixado tudo aquilo me emudecer, talvez eu não fosse essa pessoa hoje que eu sou. Eu tivesse desistido lá atrás e fazer um outro curso. Mas não. O persistir. A arte é uma persistência. É dedicação. A arte é da desobediência civil. E eu sou um dos caras que até hoje, com meus 62 anos de idade, ainda prego socialmente com respeito à desobediência civil. Porque o artista não precisa e não pode, jamais deverá ser engessado. E com a arte urbana, então, nesse fala. Tá? Mas, Mateus, eu diria para todos aqueles que estão entrando, bem-vindo ao mundo de faz de conta, porque nós daremos conta de fazer o mundo e transformar o mundo diferente. Só queria fazer uma observação, né? E quando eu coloquei, inclusive, aí no chat, desobediência civil não é anarquia, né? É simplesmente um meio de transformação da sociedade, da ordem social, através de uma posição na qual a gente desconsidera certas normas, mas não é anarquia, não. Colocar definição. Aí a gente poderia para o livro do Jorge Amado, Anarquista, graças a Deus, né, para entender o que é anarquia e o que é desobediência civil. Né? Então a gente poderia viajar um pouco, né, em Jorge Amado. Mas, o Fernando, foi muito bem colocado, tá? Mas eu acredito que os nossos alunos, que todos compreenderam, entendeu? Que quando a gente fala da desobediência civil, a gente não pode estar engessado tanto assim. Obrigado pela correção. Não corrigi nada, não. Só deu uma contribuição a mais. Meus anjos, mais perguntas? Gostei muito dessa participação, né? Realmente, quando a gente começa a lembrar, todos lembramos o seguinte: quem não escutou dos seus pais? Você vai morrer de fome, estude outra coisa, faça direito, faça medicina, faça qualquer coisa menos artes, né? Olha, eu sou suspeita, viu, Renoso? Porque os meus pais, desde criança, eles viram que eu tinha essa coisa com as artes e sempre me incentivaram a ir para as artes plásticas, assim. Isso foi lindo, né? Mas foi muito bom. Que bom, fico feliz. Não foi minha experiência. Não. No entanto, aqui estou, gente. Lindo, grisalho, e pela graça de Deus, eu sinto que tive sucesso na minha profissão em todas as áreas em que eu abracei, né? Com certeza, Gilberto, também, nossos colegas aqui presentes. Perguntas, comentários? Sim. Olá, bom dia. Sim. Eu sou Cecília, bom dia a todos. Eu vi a sua reportagem, né, que anunciava a sua chegada como presidente, né, e ali falava que os alunos, você queria contar com a ajuda dos alunos também. Então eu queria saber o que nós poderíamos fazer para ajudar no seu projeto. Boa pergunta, né?
Boa pergunta. Quando nós éramos alunos do Lucina, existia naquela ocasião uma rixa idiota, mas muito idiota mesmo, com a UNB. Os alunos de artes cênicas da UNB, eu achava aquilo ali improdutivo, né? Tanto é que eu nunca participei dessas manifestações, porque eu achava perda de tempo terrível. Eu tinha outros focos, outros objetivos em relação à arte, e eu achava que isso era inócuo, não curtia muito essas confusões, né? Mas o Lucina em si, o que é que eu preciso do Lucina? Eu preciso... eu uso muito a palavra resgate, porque eu ainda não consegui encontrar um outro adjetivo, né? Quando a gente fala em resgate, eu sou dentro do corpo de bombeiro, né? Eu não sou bombeiro, poxa, né? Mas o que eu preciso dos alunos em si? Eu preciso que os alunos participem, junto com o professor Fernando e com os professores, dessa reconstrução do Lucina. O Lucina precisa ser reconstruído novamente. Agora, para que você nos ajude nessa reconstrução, a Fundação Brasileira de Teatro precisa minimamente dar condições. O diretor da faculdade também desenvolveu o projeto pedagógico. A gente tem que pegar na essência da pedagogia. A gente ser o melhor. A gente pode não ser o maior nesse momento, mas pelo menos ser o melhor. Dar uma satisfação aos alunos. Então, a cobrança que os alunos passam aos chefes de departamento, que o chefe de departamento vai até os professores, até o diretor, para essa reconstrução, tá? Então, é nesse sentido que eu gostaria que os alunos estivessem junto conosco. Por quê? Eu vou te contar um ponto. Tem um projetinho aí que é Teatro na Madrugada. Eu nem sequer pensava em cair no Lucina, né? Então, o que a gente fazia naquela época? A gente trabalhava até 18 horas, a aula começava às 19, ia até às 23, e nós ficávamos ensaiando das 23 até 1 da manhã. Cada sala, por incrível que pareça, naquele período, era uma incubadora. Depois a gente começou a fazer movimentações, criar grupos saindo de dentro da faculdade, como o Grupo Sena, que eu tive o prazer de participar, com Gustavo Pacheco e Alder Grotti, representando o Brasil e alguns festivais de teatro fora de Brasília. Tá? Então, tudo isso, quando um aluno, quando a sociedade enxerga que cada turma daquela incubadora que tem um projeto de desenvolvimento artístico-cultural, tá? A gente consegue, essa é a maior ajuda que o aluno pode fazer nesse momento. Para que isso aconteça, mais uma vez eu bato na mesma tecla. Eu preciso dar condições para que o Fernando consiga também, junto com os chefes de departamentos, conquistar esse espaço. Aí a sociedade aqui de Brasília vai enxergar. Eu sou de um período que no meu curso tinha 180 candidatos para 20 vagas. Onde nós tínhamos a audição no teatro, e a audição era aberta para a sociedade, para outros alunos assistirem a audição um do outro. Então, eu sou de um período onde a Lucina queria, na sua essência, o melhor ensino das artes brasileiras. Agora, evidentemente, que a gente aprendeu muito bem lá fora, né, com os cursos de extensão, que eram fantásticos, e uma das coisas que eu já estou conversando com o Fernando para a gente implementar, talvez ainda não para esse semestre, porque, assim, esse semestre nós temos etapas. Nós temos etapa de uma reconstrução da Fundação Brasileira de Teatro, onde o meu mandato, eu já entrei com prazo de validade de 90 dias. Então, a gente tem 90 dias para entregar ao Ministério Público um arcabouço de projetos, entendeu? Para a gente sair desse marasmo que nos encontramos e fazer com que a Fundação Brasileira de Teatro, junto com a Faculdade de Arte, seja de excelência. É nesse sentido que eu necessito do apoio, tá, do corpo discente, que são vocês, alunos. Posso contribuir com uma coisa?
Cecília, eu acho que foi você quem fez a pergunta. Vocês estão representados no que se chama colegiado. O colegiado está integrado pelos representantes de turma de cada uma das turmas de toda a instituição. Então, cada curso de licenciatura em cênicas, licenciatura em artes visuais e o bacharel em cênicas tem um representante de curso. E entre eles escolhem um representante para o Conselho Superior. No Conselho Superior é onde se tomam todas as decisões referentes à faculdade. E nossa preocupação é sempre ter uma boa participação dos alunos através do colegiado. Porque a interface que conecta a realidade cotidiana com a gestão é justamente o colegiado. São vocês apresentando os problemas dentro das discussões do colegiado para que o representante de vocês apresente para nós. Isso é uma necessidade muito importante para que possamos ter um melhor andamento nas atividades. Você imagina, lá na ponta da sala está acontecendo um problema com algum docente ou algum aluno, alguma situação que mereça ser tratada. Não pode ficar só no burburinho. Tem que ser vehiculizada para que possa ser tratada. Nós não podemos resolver problemas via telefone. Precisamos e-mails onde tenham relatórios do que está acontecendo. Então, as vias de comunicação estão abertas. O que necessitamos é que sejam utilizadas para poder otimizar nosso trabalho. Nosso trabalho qual é? Cuidar de que os docentes tenham um bom cuidado dos alunos e uma qualidade dentro da administração dos conteúdos, né? É isso. Deixa eu só complementar uma coisa bem rapidamente. Não espere da minha parte nenhum tipo de maquiagem. O Fernando sabe disso. A Liana sabe disso. Não espere da parte da minha gestão nenhum tipo de maquiagem mesmo. Maquiagem só no palco. A caracterização é só no palco. Na nossa vida real, no nosso dia a dia, todos vocês, alunos, corpo discente, o corpo docente, funcionários, todos sabem da crise que a instituição passa. Mas o Ministério Público me perguntou, tem solução? Tem solução. Tem solução. Porque o valor imaterial do Sina de Moraes é 10 vezes maior do que aquilo que se encontra lá de passivo. Não vamos falar de mais gestões. As gestões equivocadas e errôneas que por lá passaram. Mas há de se fazer uma auditoria séria assim, de se cortar, de se sangrar na carne. Sangrar. Chega de fazer asepsia com pó secante. Onde você olha que a pele parece estar cicatrizada, mas por dentro a ferida está corroendo, está comendo. Há de se sangrar bastante. Precisamos fazer essa purificação. Por isso que eu falei do sistema cognitivo aristotélico. Deixei nas entrelinhas, na nossa aula inaugural, o que é que eu espero de todo mundo. Porque eu devo colocar o meu CPF à disposição da minha zona de conforto, da minha casa, com aquela paisagem maravilhosa que eu tenho, tá? Para trazer a Dulcina de Moraes à faculdade, mas a Dulcina merece tudo isso. Merece que a gente saia da nossa zona de conforto, aqueles que tiveram contato diretamente com ela. E foi nesse sentido, é a primeira vez, desde que quando a Dulcina fez a passagem espiritual para o outro lado, que esse grupo se manifesta e entra na faculdade. Nunca tivemos dentro dela. Nunca. Nunca. Mas a experiência, a somatória de experiência de cada um nos faz ter esperanças, porque Brasília é a cidade da esperança. Esse foi o tema de Juscelino Kubitschek. É nessa esperança, junto com o corpo, com os alunos, que a gente vai fazer essa transformação. Há de se fazer uma grande transformação. E vocês, alunos, podem sim contribuir e muito, mostrando para a sociedade aquilo que vocês aprenderam aí dentro e que podem levar lá fora. Trazer projetos sociais.
É isso que eu espero quando eu falei que eu queria que os alunos próximos da gente, da Fundação. Quando eu falo próximo da Fundação, a faculdade também está eu me emociono, eu fico emocionado. Vocês não sabem quantas vezes eu já chorei aí dentro dessa faculdade. Já chorei inúmeras vezes, cada reunião que eu faço com alguém, quando a gente consegue dar um passo. Eu até brinquei com a Liana. Liana, a gente tem que ser Louis Armstrong, quando pousou na Lua, quando sentou na Lua. Vamos fazer o contrário dele, um passo de cada vez para dar um salto para a eternidade. E é isso que a gente vai fazer. Nós não podemos deixar de forma nenhuma um complexo como este, que se tivesse em qualquer outra cidade do mundo, se tivesse em Madrid, se tivesse em Lisboa, onde eu tive um período, tá? Ou se tivesse em outra cidade, você pode ter certeza que esse patrimônio seria preservado. E isso cabe também aos alunos. A responsabilidade perpassa por todos aqueles que fazem arte ou que se enxergam a arte como arte, como poder de transformação da sociedade brasileira. Tá? Então eu conclamo, pegue nas mãos da gente. Vamos junto, ninguém solta a mão de ninguém. Eu costumo brincar, viu, gente? Eu vou brincar várias vezes, vocês vão ouvir várias vezes eu falar isso. Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada, é hora de dar o troco. E é hora de dar o troco mesmo, e do Sina vive no coração de cada um de vocês. Mais perguntas, meus caros? Algum outro comentário? Então, com isso, eu acho que podemos encerrar a apresentação. Erlei, pode falar. Bom dia, né? É satisfação para mim estar participando hoje, na altura da minha vida, como discente da Faculdade Docina de Moraes. O Gilberto, eu não sei o que ele estava fazendo lá na década de 80, final de 80 para o início de 90, né? E naquela ocasião eu era um engraxate em Brasília. E eu permeava ali aquelas áreas ali da Docina, do CONIC, e eu via a movimentação, entendeu? Eu sou um admirador da arte, isso da raiz, né? Então, o que acontece? Vendo toda a trajetória, a história da faculdade, isso lá atrás me surtiu uma vontade imensa de estudar, fazer artes plásticas lá na Docina, e eu não tinha condições, eu era um mero engraxate, né? Mas o meu sonho, eu não desisti dele, e hoje eu casado, pai de 5 filhos, e eu tenho a oportunidade de ainda estar, como é que fala, realizando esse meu sonho antigo, né? Nunca é tarde para estudar, segundo a gente escuta, né? E eu vendo toda aquela trajetória, quando eu percorria por ali, pelo CONIC, eu via aquela movimentação louca, né? Conversava com um e com o outro, apreciava os trabalhos de um e de outros, e ali só cada vez mais aumentava o meu desejo de estudar na instituição, né? Então, tudo isso que o Gilberto Rios, esse desafio que ele aceitou, né? Esse desafio que você aceitou, Gilberto. Eu quero dar minha contribuição, seja hoje, amanhã ou futuramente. Eu quero estar agarrado, porque eu sei um pouco da história da Docina também, né? A coordenação tem sempre se empenhado com tudo, assim, para poder manter Docina viva e tal, e a gente que sabe, que a gente que percorreu e ainda percorre um pouco dessa luta, dessa situação da Docina, que não vem de hoje, né? A gente sabe das dificuldades também. E quando a Cecília pergunta o que nós podemos contribuir para que um grãozinho de areia seja colocado a mais para poder unir forças, eu quero dar a minha contribuição também, né? Então, assim, a gente torce para que tudo
se resolva e a gente poder lá na frente falar assim, poxa, eu contribuí. Outro semestre para trás, a gente estava fazendo uma observação a respeito dos professores da fundação, da secretaria, né, da Secretaria de Educação do DF, que na sua maciça maioria são ex-alunos da Dulcina. Eu digo os professores de artes, né, de cena, de teatro da secretaria, maciçamente são ex-alunos da Dulcina. E foi feito, eu lembro que no semestre retrasado, não estou me recordando bem qual foi o semestre, mas a gente, eu percebi uma movimentação da faculdade em chamar ex-alunos, né, professores e tal, para poder estar ajudando. E uma coisa que eu percebo é que eu não quero fazer parte desse time, desse que eu vou falar agora. Uma coisa que eu percebo é o seguinte, que eu não estou ali apenas para fazer, para realizar um sonho de me formar e de ser um arte educador, de ser um artista, de ter um diploma da Dulcina e simplesmente não olhar para trás, né? Eu estou olhando para trás desde antes. Desde quando eu entrei na faculdade, que eu vislumbrava tanto estar presente e estudando na faculdade. E não, eu não posso me contentar simplesmente em pegar o meu diploma e levar o nome da Dulcina no diploma e não olhar para trás sem nenhum compromisso com a Dulcina, né? Então, eu quero deixar aqui o meu nome registrado, o meu CPF aí nas tuas mãos, e que lá na frente eu quero olhar para trás e ver que eu contribuo com alguma coisa também. Não quero simplesmente falar assim, eu sou um ex-aluno da faculdade, né? Então, estamos aí, quero estender minha mão a vocês, certo? Estamos juntos. Gratidão, querido. Mas eu vou agora somar a sua fala e a fala da nossa querida amiga coordenadora dos alunos lá. Não sei se é um DCE, se é um diretor acadêmico, ou eu vou agora compilar as duas falas e dizer o seguinte, começando por você. Infeliz do homem que não sonha. Infeliz. Infeliz do homem que não sonha. Tá? Mas uma das coisas que você pode andar junto com o presidente da Fundação Brasileira de Teatro a partir desse minuto, é que, enquanto artista, enquanto arte educador, jamais aceitem na vida de vocês que depreciem qualquer equipamento, seja a faculdade, seja a Cinemateca em São Paulo, seja qualquer equipamento cultural. Ali é a nossa casa. Tá? O Luiz Giovello dizia o seguinte, pise no palco como se estivesse pisando na sua igreja. E todos nós pisamos na igreja. De que forma? Qual é a forma que nós pisamos? Com respeito. Com respeito. Então, a partir desse minuto, que não se aceite nenhum tipo de manifestação de depreciação àquele patrimônio. Porque quando a sociedade começa a fazer coisas que vai depreciar o patrimônio, eu estou chocado com tudo que eu estou vendo. Isso não existe na arte. Se eu fosse aluno do Dulcina de Moraes, eu não permitiria certas coisas ali dentro. Porque não é o Dulcina de Moraes, não é a faculdade. É um patrimônio tombado histórico, é um patrimônio fazedor de cultura. Aí sim, vocês, alunos, podem andar de mãos dadas comigo com esse enfrentamento de uma série de coisas que acontecem ao redor. Como banheiros químicos na porta do Dulcina, com uma série de coisas erradas, que não cabem. Nós não somos uma cinemateca. Nós não somos uma cinemateca que está abandonada, largada. Então, a preservação desse patrimônio é muito importante e perpassa também por aqueles que estão fazendo arte. Então, eu conclamo, estejam junto conosco para a preservação daquele patrimônio. Aquele patrimônio pertence ao povo brasileiro. Tá? E é sobre isso que eu imploro
que eu peço a ajuda de todos os alunos, que não permitemos mais, daqui para frente, nenhum tipo de desatino, de depreciação àquele patrimônio, porque aquele patrimônio é nosso. Muito bem. Somos donos de casa. É parte do nosso acervo. Não era intenção embudecer ninguém, juro. Mas não esperem de mim somente palavras doces, não. Porque os remédios amargos também curam. Tá? Então, desculpa, eu amo a homeopatia. Todos os meus remédios que eu tomo até hoje são homeopáticos. Mas há de se tomar daqui para frente alguns remédios alopáticos para ontem, há de se tomar, há de se fazer, e há de estar junto com o Fernando aí, o diretor da escola. Porque o Fernando está alinhado. Quero garantir a todos vocês, corpo docente, corpo discente e funcionários. O Fernando está alinhado à nova proposta. Alinhado no sentido de nos acolher muito bem. Agora, esse grupo sozinho, eu, Liana e o Fernando, e outros parceiros que eu estou trazendo, se não tiver minimamente o apoio de vocês, do corpo discente, estamos fadados a se repetir todos aqueles erros, as pessoas cansarem. E a gente não pode cansar. A gente tem que, meu xará, ajuda o vigor, revigorar. Uhum. Tá certo. Bom, apoiado. Eu acho que tem mais alguém que queira comentar alguma coisa? Parece que a turma espera para que eu diga, tem mais alguém? Então vamos, Flante, aí aparece. Ah, A história é linda, menino, eu nunca canso de te escutar. Né? Essa história é linda, filho, parabéns, você é um exemplo para nós. Só sim, que tu com é de fora. certeza. Ó, o pessoal é um pouco tímido mesmo. Eu tenho percebido isso também nas minhas aulas anteriores. Meus anjos, mais alguma outra questão? Se não for, eu acho que podemos sim encerrar nossa aula magna, agradecer e muito a presença do nosso novo presidente, do Gilberto Rios. Obrigado por se ofertar a si mesmo para a nossa instituição. Eu só esclareço um detalhe, nem sempre é claro. Todas as dívidas da Fundação Brasileira de Teatro caem em cima do CPF dele. Esse é um privilégio que tem o presidente desta fundação e qualquer outra fundação. O presidente recebe sobre sua pessoa física as dívidas, e esse é um ato de coragem incomum, que denota um amor extraordinário e confiança na instituição. Eu tenho respeito enorme por isso. Né? E eu convoco a todos a preservarmos esse respeito. As vias de comunicação estão abertas, seguimos em contato. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos a este novo semestre, que está cheio de surpresas, tomara sejam as melhores. E eu estou aberto à coordenação também, à secretaria acadêmica e agora sei que a fundação também, para bem atender a todos os alunos, para que atinjamos nossas metas. Um forte abraço a todos. Deus os abençoe. Amém. Gratidão. Muito obrigado a todos aí. Muito obrigado, Gilberto. Foi muito inspirador. Obrigado, Ronaldo. Até mais. Até mais. Até aula que vem, gente. Eu tenho só uma dúvida, Rony. Sim.
Oi, Vinícius, pode falar. A presença dessa aula de hoje, como que ela vai se dar? E se vai continuar com o professor agora, a partir desse horário? Ou era a aula de Não, a aula de hoje não tem acolhimento? conteúdo. Hoje era aula de Uhum. acolhimento, Tá. não tinha conteúdo. A aula, o que eu ia apresentar, o que eu disse para vocês que eu ia apresentar, desculpa, na pressa eu acabei não avisando, eu não vou apresentar. A gente viu que o conteúdo não fazia sentido depois de algumas coisas que a gente analisou semana passada. Tá. Aí hoje é só aula magna, a presença de todo mundo que tá garantida, tá? Uhum. Eu vou discutir durante a semana, eu percebi que nem todos colocaram os nomes aqui no chat, né? Eu mesmo coloquei. Deixa só um instante enquanto eu termino aqui a gravação. Obrigado pela presença, gente. Estejam aqui para aula magna de hoje à noite às 19, hein? Até mais.